Vamos mais uma vez aqui bater papo sobre essa questão do Coutinho, e eu quero a opinião de vocês, porque é o seguinte, vamos lá, vamos também ser razoáveis, tá? No primeiro momento aqui. Eu coloquei o Felipe Coutinho em 4 passagens dele, hoje no Vasco, quando passou no Barcelona, que foi uma das maiores vendas da história, quando sai do Liverpool para o Barcelona, no próprio Liverpool, que foi o grande ápice da carreira do Coutinho, e na seleção brasileira, onde ele foi, para mim, o melhor jogador do Vasco, o melhor jogador da seleção em 2018. Então, assim, um jogador de Copa do Mundo, um jogador que passou por Liverpool, jogou no Barcelona, incrivelmente foi campeão da Champions, sendo um jogador foi até de certa maneira importante, principalmente na semifinal, mas não era titular do Bayern de Munique, mas foi campeão da Champions jogando pelo time alemão. E nessas passagens do Coutinho, a gente ficou aqui do Brasil olhando o cria da base brilhar bastante na Europa. Ser um jogador importante, um jogador que brilhou, um jogador que foi contratado por uma alta cifra. E ele chega ao Vasco com 31 para 32 anos, numa idade boa ainda para jogar futebol, uma festa belíssima que foi feita em São Januário para a chegada dele, para a chegada da família, uma negociação que envolveu principalmente a vontade do atleta em voltar ao Brasil para jogar no Vasco. No primeiro ano que ele chega ao Vasco, ele chega praticamente na metade da temporada, ajuda o Vasco ali em alguns momentos, principalmente na Copa do Brasil, para mim o melhor jogador do Vasco na semifinal contra o Atlético Mineiro, tanto lá quanto aqui, mas acabou não decidindo. E o Vasco acabou eliminado pelo Atlético Mineiro no primeiro ano aqui no Vasco. No segundo ano, ele tem um ano positivo em termos de números de partidas. Ele acaba batendo o recorde dele em número de jogos numa temporada, ano passado. Estava com o Vasco na final da Copa do Brasil, mas na semifinal e final a gente precisou muito do Felipe Coutinho e ele acabou não sendo esse jogador que a gente achava que poderia fazer a diferença. Ele começa a receber críticas, principalmente do final do ano passado para cá. Esse ano, nos 3 primeiros jogos do Vasco, principalmente no último contra o Flamengo, as críticas aumentaram ainda mais. E aí fica a pergunta, qual Coutinho que queremos e qual que ele pode oferecer ainda ao Vasco? Acho que essas 3 camisas, além da do Vasco, que estão na tela, a gente não vai ver mais o Coutinho desse jeito. Mas o Coutinho é um jogador que talvez, e aí fica a pergunta, inclusive eu coloquei essa pergunta no chat para você poder participar através da enquete. Como você acha que será a temporada 2026 para o Coutinho? Será nosso craque? Ele vai ajudar? Reserva e olhe lá ou decepção e não vai renovar? Ele tem contrato até o meio do ano com o Vasco. Recebe um salário muito alto. Eu não vou ficar falando valores aqui, mas é um salário altíssimo, salário milionário. Vale a pena manter o Coutinho? Eu acho que tem alguns detalhes que a gente possa discutir aqui. 2 detalhes principais na minha observação. O primeiro, o Coutinho é uma marca. Coutinho é uma marca ainda muito forte no futebol mundial. Quando o Vasco indica que quer trazer, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um jogador que o Vasco trouxe agora, o Brenner, que chegou hoje mais cedo aqui no aeroporto do Galeão. A gente trouxe todas as informações lá no Bom Dia Gigante. O Brenner, por exemplo, ele já, com certeza, ele já falou, cara, vou jogar com o Felipe Coutinho. Então já muda o panorama, se o Felipe Coutinho está bem ou mal, mas o Brenner com certeza pensa sobre isso. Então tem esse detalhe da questão da marca. É um cara que o Vasco tem que trabalhar melhor a questão do marketing para você vender patrocinadores, para você vender a mais camisa. Se você parar para analisar com a saída do Verratti e do Ryan, o Vasco perde essa referência não é de ídolo, tá? Não, a palavra não é essa, mas uma referência comercial. Porque o Ryan é um jogador da base, um jovem que tem já música para ele, é um jogador que estava fazendo gols, estava em um momento espetacular. O Verratti não estava no momento tão bom, mas a criançada adora o Verratti, por causa da questão do Pirata, então o Vasco acaba perdendo essa referência, entre aspas, comercial. E aí, se você parar para analisar no elenco inteiro do Vasco, qual é essa marca que tem hoje no elenco? Para mim, apenas o Coutinho. Não estou falando de bola, estou falando sobre a questão da marca. Então o Coutinho ainda é importante nessa questão dos negócios do futebol. Só que jogador de futebol tem que resolver dentro de campo. Isso é um fato. E o Coutinho até agora não está resolvendo tantos jogos assim, principalmente nos jogos mais importantes, né, nos jogos grandes.
fica essa pergunta, o que ele ainda pode oferecer. O outro detalhe que eu trago aqui, daqui a pouco eu vou passar no chat para ler as mensagens de todo mundo, tá? Peço para a rapaziada deixar o like e se inscrever aqui embaixo, que é importante. Manda-me sua mensagem, mas deixa aqui a sua mensagem agradecendo demais a 465 aparelhos conectados comigo aqui nessa live da tarde. O outro detalhe, inclusive até algumas pessoas mandaram superchats e live pics ontem, falando sobre a questão do esquema tático do Diniz para o Coutinho. Por que eu estou falando isso? Porque me parece, e eu vi várias vezes contra o Flamengo, o Coutinho tendo que ser quase que um primeiro volante, ou até mesmo um terceiro zagueiro. Ele ia lá dentro da área do Vasco para receber a primeira bola do Léo Jardim para iniciar uma jogada ofensiva do Vasco. E, logicamente que a gente está fazendo uma comparação contra o Flamengo, que em princípio uma M tem que falar isso, mas hoje é o melhor time do Brasil, quiçá da América Latina. Então, assim, a possibilidade dele poder, lá atrás, com o físico que tem ainda, de buscar a bola e depois lá na frente ter que resolver, é muito difícil. Ele ainda não tem mais esse físico das outras passagens que a gente falou aqui, de Barcelona, de Liverpool, de seleção brasileira. Então a gente fica na expectativa de que o Fernando Diniz possa fazer um esquema em que o Felipe Coutinho não precise ter que ir lá atrás para iniciar as jogadas. Eu não sei se, por exemplo, tem que contratar um outro volante para fazer essa iniciação de jogadas. A questão, para mim, que me pega bastante, é a questão dos zagueiros se jogarem aberto logo no início da jogada, porque a gente acredita, foi o próprio Diniz que falou, que o Robert Renan é um jogador de boa saída de bola, não está acontecendo porque a saída não está sendo com ele. Está sendo com volantes ou com o próprio Diniz. Então, pode ser o Usain Bolt que não aguenta. É verdade, Lecian. É verdade, exatamente. Então, acho que o Vasco tem que fazer agora com novos atacantes, com Inestrosa, com Brenner, com o próprio Andrés Gomes, se o ataque for esse do Vasco, talvez pensar na possibilidade do Coutinho e do Nuno revezarem ali na armação das jogadas, cada um joga um tempo, vamos dizer assim, ou parte do jogo, e aí fica essa dúvida, porque eu acho que tudo isso que eu coloquei aqui de análise pode pesar contra o Felipe Coutinho e ele ser esse alvo de grande parte das críticas do torcedor, que também estão sendo bem feitas para mim. Lógico que tem uns que passam do limite da questão do fora Coutinho, Sean Bagre, ele tá muito ruim, não sei o que, beleza. Mas que tá mal em campo, tá, eu acho que por tudo isso que eu acabei de falar aqui. Tá aqui o Eliseu. Ponte que partiu, Emerson, o melhor comentarista do Brasil. Tamo junto, Eliseu. Aleph Peixoto, falso 9 daria certo. Será? Eu não sei. Pode ser uma boa alternativa. Você ter mais jogadores no meio-campo ali e ele jogar um pouco mais livre lá na frente. Só acho que eu concordo muito com o Jean. Não dá para jogar hoje no Vasco 3 jogadores que não entregam esse tipo de movimentação e marcação e principalmente de mobilidade. Ou é o Coutinho ou é o Nuno. O GB a gente já viu que nesse primeiro momento não dá. Então você ter 3 jogadores de ataque lá com mobilidade, acho sim que pode ser um deles escalado, mas apenas um. 3, 2 não dá, cara, não dá. Como diz o Jean Frisch, tem só um bilhete só para um desses atletas.